Vai ser um quadro que nós vamos criar, as novidades, o que há de mais inovador no mundo nos dias de hoje. Eu nunca conheci uma pessoa tão antenada, tão ligada quanto o Walter Longo. Eu gosto de dizer que ele é um cara que tem os pés no presente, mas os olhos no futuro. Eu quero, com muita honra, com muito orgulho, chamar meu grande amigo, meu companheiro de trabalho há 30 anos, o antenadíssimo e o criativo Walter Longo. Pode entrar. Walter Longo, que honra, senta aí. Obrigado, Roberto. Aliás, o primeiro a sentar nesta cadeira. Que honra, que honra. Bom, a gente sabe que a criatividade, ela revoluciona a vida, né? E você é uma pessoa que eu conheço que, talvez, da nossa geração, eu não conheço outra pessoa que seja mais antenada e seja mais curiosa em relação ao que vai acontecer lá na frente. Por que isso? Como você define criatividade? Por que você é um sujeito tão curioso? É interessante, Roberto. Talvez isso eu tenha trazido e deva muito à minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito curiosa e ela, de certa forma, me estimulou a perguntar sempre o porquê das coisas, etc. E eu acho que a criatividade, ela tem muito com isso, tem a ver com curiosidade, mas principalmente é o seguinte, a maioria das pessoas, quando você fala alguma coisa para elas, elas perguntam como. Outras perguntam por quê. O curioso é aquele que pergunta por que não. E eu acho que só quem tem a capacidade de perguntar o porquê não, de pensar o impossível... Ou seja, né? Nada é impossível para essa pessoa. De pensar o inimaginável, essa pessoa normalmente tem uma curiosidade inata e é normalmente a pessoa mais inovadora e mais antenada. Você esteve na Singularity University. Eu quero muito contar para as pessoas essa super escola do futuro e tecnologia que fica lá na Califórnia. Isso mesmo. Conta para as pessoas o que você foi fazer lá. A Universidade da Singularidade, ou a Singularity University, é uma universidade que foi criada numa aliança entre a NASA e o Google e que busca trazer para hoje aquilo que vai acontecer no futuro e que vai impactar a sociedade. O nome singularidade ou singularity é porque, segundo algumas teorias, vai haver um momento na história do homem onde a máquina e o homem vão ser indistinguíveis, ou seja, você não vai poder mais distinguir... Puta, que bom que eu não vou mais estar vivendo nesse momento. Porque, mas todos eles vão viver. Porque nós vamos namorar com uma máquina, não, né? Eu acho que talvez, depende, pelo amor de Deus. Depende se tiver um rostinho bonito, talvez, mas vai haver tantas partes do nosso corpo que serão também máquinas, sejam órgãos, sejam nanorobôs que vão estar circulando dentro do nosso corpo para rearranjar moléculas. Vai haver tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que naquele momento a gente não vai poder mais saber onde começa a máquina e termina o homem. Né? Isso. Nós temos uma coisa muito interessante entre eu e o Walter, que ele é um sujeito que está sempre, né, tão antenado e ele fica tão fascinado com essas coisas do futuro, e eu sou um pouco mais pé no chão, né? Eu acho que a curva de adoção dessas coisas demora um pouco maior do que você projeta muitas vezes, né? Então, o que você nos traz hoje, para que as pessoas possam enxergar o seu futuro? O que deu para a gente prever nesses dias, semanas que eu passei na Singularity, foi ver que 4 áreas vão sofrer um enorme impacto e vão gerar um impacto na sociedade. A primeira delas é a robótica e a inteligência artificial, né? Sobre isto, eu acho que a coisa mais importante que está acontecendo, e eu queria mostrar à plateia, aos telespectadores, é o que a gente chama de o Big Dog. Pela primeira vez, conseguiu se colocar numa máquina... Olha ele aí. A gente, capacidade olha, não parece que são pessoinhas que estão ali? Isso, parece uma pessoa ao contrário da outra, mas na verdade é uma máquina. Ele está na Tailândia aí, Walter? Está na Tailândia, mas ele carrega 130 quilos nas costas, ele anda ou caminha em qualquer tipo de superfície. Agora, o mais interessante o mais interessante dele é que ele tem a capacidade de trabalhar com o aleatório. E o que é isso? Robôs normalmente são programados e por serem programados, eles não entendem alguma coisa olha ele descendo nessa pilha de concreto. Exatamente, sem saber o que tem. Ele não sabia o que tinha na frente. Não, olha, por exemplo, agora, ele vai chutar e ele vai imediatamente conseguir se segurar com 130 quilos nas costas. Isso era algo impensável há pouco tempo atrás, porque o robô trabalha de maneira programada e só uma velocidade de processamento muito grande seria capaz de responder tão rapidamente a situações como essa. Veja, por exemplo, ele entrando no gelo e escorregando. E sem derrubar a carga, ele consegue se manter. Essa velocidade de processamento era algo impensável há pouco tempo atrás e hoje nos dá um futuro muito rápido e muito... Bom, vamos explicar para as pessoas em casa, Walter, qual a utilidade desse carregar coisas, é isso?
Não, a primeira coisa é o Qual a seguinte, a gente ideia? tem que entender que a robótica está tentando simular o cérebro humano. Então, a primeira coisa que eles conseguiram com esse produto ou com esse robô é a capacidade de trabalhar com o aleatório. Isso era algo impensável, né? Antes era só o que ele estava programado para fazer. A gente lembra dos robôs da indústria automobilística, né? Que eles ficam lá fazendo a mesma coisa o tempo todo. Mecânica sempre, você tem que programar. Esse não, esse se autoprograma em função do que acontece, ele reage. E essa reação é algo inédito. Isso abre perspectivas gigantescas do robô realmente agora ganhar uma inteligência artificial. Isso vai trazer enormes repercussões numa série de setores. Por enquanto, ele está sendo usado pela área militar para carregar equipamentos militares e também na área de carga, como se fosse um burrico do ano 2020. Que não tem que alimentar. Que não tem que alimentar, não tem 13º, fundo de garantia, não tem nada disso. Esse foi muito interessante, mas tem um ainda mais, né? Você me contou a história sobre as impressoras 3D. As pessoas vão falar, uma impressora que imprime imagem de terceira dimensão. Não, vocês são capazes de acreditar que já existem impressoras que estão produzindo objetos ou reproduzindo objetos que já existem, ou seja, você tem um martelo, você consegue reproduzir um martelo, criar um novo martelo numa impressora. É mais ou menos isso, né? Não, o mestre exatamente explica melhor. Conta para eles, Walter. Roberto, é assim, se antes nós produzimos imagens de qualquer tipo na impressora, agora a gente produz objetos em 3D. Existe um carro que acabou de ser produzido integralmente numa impressora. Com motor e tudo, ele tem valor. Ele anda? Ele anda. Mas o mais interessante é que com uma impressora 3D você pode fazê-lo quase sob encomenda. Ou seja, você imprime esse carro. A plateia está acreditando nisso. E nós vamos ver agora. Uma impressora e produz um carro, ninguém está acreditando. E nós vamos olhar agora, então, como é que isso é feito. feito. Pior é que o Walter acredita, gente. Vamos olhar agora o seguinte, quer dizer, na verdade o que a gente vai mostrar agora a vocês é a capacidade de uma impressora de produzir tudo isso que está em cima da mesa. E vejam, produz peças inteiras como essa com movimento, tá? Então agora você vai ver como é que nós vamos fazer. Ele vai pegar exatamente, em vez de tinta, o que sai aí é exatamente a impressão em 3D. Ele quer, por exemplo, reproduzir essa ferramenta. Vamos dizer que ele precisa dessa ferramenta. Vai escanear essa ferramenta. Então, por enquanto, é uma ilustração, né? E a partir daí manda imprimir. Aí, quando vai para a máquina, isso inicia a operação e você praticamente, eu vi isso ao vivo lá, isso me impressionou muito, você vê como se fosse quase que uma ilustração. Você fala, bom, então, o que é de 3D aí? Aí você olha e tem apenas uma placa. Você fala, mas peraí, onde é que está? A placa já é do material lá. Já é do material. É um pó, agora você enfia a mão dentro do pó e dentro dele foi construído uma ferramenta. Não é possível. E essa ferramenta, então, tem a dureza de uma ferramenta exatamente feita de ferro, de aço. Agora ele limpou essa máquina e ele pode usar esta parte ou esta ferramenta exatamente como se usa uma ferramenta, só que ela criou a partir do nada, a partir daquela poeira que você viu lá dentro. Então isso abre perspectivas para que no futuro cada um de nós tenha o chamado do it yourself. Eu posso produzir na minha casa uma bolsa Louis Vuitton, bastando pagar para eles a licença de imprimir essa bolsa, tá certo? Não, mas não vai ser no couro, vai ser no couro que se usa numa bolsa? Pode ser no que você quiser. Qualquer material pode ser reproduzido? No fundo é o seguinte... Vai acabar com a indústria, todo mundo vai produzir sozinho. Roberto, o impacto na economia da impressão em 3D é muito grande por isso, porque na hora que você vai e passa a imprimir a partir de moléculas, já estamos em células. Vai imprimir uma pessoa. Vai imprimir o que você quiser. Em vez de tinta agora, eles estão colocando células nessas impressoras 3D e eles estão produzindo partes de corpo humano. Traqueia, vasos sanguíneos. E nós temos um vídeo aqui se a pessoa está doente, ela pode trocar uma traqueia, trocar alguma coisa? Trocar qualquer parte do corpo. No futuro e muito em breve, coração. Mas que material? O material é célula humana que você coloca. Uma traqueia? Você produz, então, uma traqueia humana, feita com células humanas, tá certo? Essa é uma foto que ilustra apenas um exemplo exemplificativo, nós ainda não estamos produzindo coração, mas esse já é uma impressão... Nós já se incluiu nessa, né? Nós ainda não estamos fazendo coração. Mas aí ele produz através de células. As células vão formando a traqueia e com isso você passa a ter, então, um produto ou uma impressão em 3D que, na verdade, nada mais é do que um organismo vivo. Olha, eu estou muito impressionado. Eu não vou perguntar para o Walter, para ele não passar vergonha, quando que isso já vai estar, de fato, acontecendo. Mas eu não vou aguentar, eu vou ter que perguntar. Isso já está acontecendo ainda? Não está. Não, já está acontecendo. Nós já estamos produzindo traqueias e vasos sanguíneos e há casos de pessoas que já trocaram a sua traqueia por razões de doença ou vaso sanguíneo e estão vivendo normalmente. Mas o que me impressiona bastante é a velocidade com que estas e outras ideias já realizadas, agora estamos falando das coisas mais concretas, passaram a valer. Ou seja, uma ideia que um cara teve e que, de repente, vale bilhões, né? Mark Zuckerberg teve uma ideia e criou o Facebook. E eu fiquei muito impressionado com uma história que é muito recente,
que dois jovens, aliás, um é brasileiro, Mike Krieger, que juntamente com o sócio americano dele, o Kevin Systrom, criaram esse aplicativo, que hoje está restrito ainda ao iPhone, né, que é o Instagram. Parece que já tem 11 milhões de usuários que fazem parte dessa que se tornou uma rede social. Então você consegue produzir os mais diversas fotos e dividir isso com essas pessoas todas. Então, uma ideia que parece simples, né, mas que foi um grande sucesso. Nós estamos vendo ali na tela, na imagem agora, o que dá para fazer com esse tem filtros que você aplicativo. pode escolher e qualquer foto pode ganhar uma cor nova, Cor diferente, uma um profundidade background nova. diferente, um fundo E, de de certa sensação. maneira, ele construiu esse aplicativo em cima do sucesso das redes sociais. Ele pegou carona nas redes sociais. É fantástico esse aplicativo. Eu agora gostaria muito de ouvir, né, de um dos criadores, que aliás, para nosso orgulho é o brasileiro, o Mike, que hoje tem 26 anos de idade, tem uma empresa já que vale 70 milhões de dólares. Bom, eu acho que todos nós, quem está aqui no auditório com a gente, e o Brasil inteiro, quer ouvir essa história, né? Claro. Nós vamos falar agora diretamente da Califórnia, onde ele está morando hoje. Que bacana. Pela internet, vamos falar com o nosso querido Mike Krieger. Como vai, Mike? Legal, né? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem? Tudo ótimo. Ô, Mike, eu vou te falar que são algumas coisas que me deixam, assim, encantados com essa tua história. Primeiro, pelo fato de você ter estudado com a minha filha na mesma escola, que é a escola onde eu também estudei, que é a Escola Graduada de São Paulo, o Colégio Americano aqui em São Paulo, e você depois você foi estudar fora, é isso? Você foi estudar nos Estados Unidos, fazer a sua faculdade lá, é isso? Fui sim, fui para a Califórnia. E aí você, juntamente com o seu sócio Kevin, tiveram a ideia do Instagram. Bom, primeiro, como surgiu essa ideia e por que esse nome? Bom, a gente já estava trabalhando num aplicativo parecido, e a gente viu que estava super complicado. Daí a gente fomos olhando, a foto é a coisa que a pessoa mais gosta, uma coisa internacional, instantânea, o pessoal ama tirar foto. Vamos criar um produto que, é a melhor experiência do mundo de tirar fotos no celular. E aí surgiu essa brilhante ideia. Mas eu soube que a primeira rede social que você e o teu sócio criaram não deu muito certo, né? Às vezes um fracasso de uma ideia acaba beneficiando a nova ideia, né? Porque vocês vão se aprimorando e vão buscando um outro produto que possa dar certo, que foi o caso do Instagram. Quanto vocês levantaram de investimento para o Instagram? Foi 7 milhões, a gente fez em dezembro passado. 7 milhões de dólares. Que bacana. Vocês atraíram, então, realmente investidores que acreditaram na criatividade de vocês. Aliás, na minha opinião, o nosso programa de hoje, Mike, está falando sobre este grande tema que é a criatividade. O que é criatividade para o Mike Krieger e para o seu sócio Kevin? A criatividade, para mim, é achar avaliar o momento, né, o mundo ao seu redor e falar, se eu pudesse criar uma coisa que mudasse o mundo, assim, amanhã, semana que vem, no próximo ano, o que seria? E daí achar essa reunião entre essa ideia, né, e a realidade, e a implementação dessa ideia. E por que no Brasil, o que falta para o Brasil para a gente ter ideias como essa? Eu acho duas coisas. Um é o clima de poder tentar qualquer coisa e ter esse estímulo financeiro inicial, que não precisa ser enorme, não precisa ser bilhões de reais, né? Pode ser um investimento menor para um grupo de jovens que tenha o começo de uma ideia e para deixar eles desenvolver o produto, a ideia, criar um protótipo, avaliar no mercado, mostrar para a gente. Tudo isso é parte do processo criativo importantíssimo. Muito legal, eu concordo 100% com você. Falta esse funding, falta esses fundos, esses recursos de pessoas acreditando nos jovens para que eles possam viver um tempo pesquisando, entendendo e podendo trazer essas ideias. E aceitar o erro como um investimento no próximo sucesso. Agora, o Instagram não tem ainda publicidade, as pessoas não pagam para ter acesso a esse aplicativo. Como é que vocês pretendem tornar essa empresa? Porque é muito interessante que quando eu nasci no mercado, quando eu comecei minha vida empresarial, a economia real, que a gente chama, quer dizer, é um mundo, né, prático, era o seguinte: a empresa ou ela dá lucro, ou ela tem faturamento, ou ela não existe. No mundo da internet, nesse mundo virtual de vocês, nosso agora, né? Mas as empresas começam, já estão valendo fortunas e a empresa não tem nem faturamento. Como vocês pretendem fazer com que ela se torne uma empresa que possa render faturamento e possa valer por isso também? Para nós, esse primeiro ano foi descobrindo qual é o nosso produto, começar a montar uma equipe para... Sim, a gente quer que é uma empresa duradoura, né? Então, qual vai ser a equipe que vai fazer esse caminho conosco? E começar a pensar nessa possibilidade de lucro. Porque para nós, a gente ama o que a gente faz e quer continuar a fazer isso para das nossas vidas. Então, o importante é achar essa fonte de lucro, né? E para mim, essa vai ser o maior desafio da nossa empresa, não só tecnológico, mas também, assim, financeiro. E qual vai ser o
o futuro nosso vai depender muito disso. Eu acho muito interessante quando eu falo com jovens, onde a prioridade, pelo que eu senti, não é ainda isso, né? Agora nós vamos pensar no que nós vamos fazer. A gente ama isso aqui, a gente pretende fazer o resto da vida. Bom, mas para isso durar o resto da vida, ele tem que virar um negócio. É interessante, né? Que o mundo passou a analisar. Antes você analisava quanto você vendeu, e agora a análise é quantas pessoas você consegue impactar. A coisa que mais me motiva realmente é o impacto no mundo. Eu acho que esse impacto você cria criando uma empresa por muitos anos, né? E então, para nós, essa é a ideia, né? Continuar construindo uma empresa mesmo. Eu acho que está certíssimo, viu? Bom, Mike, você apenas com 26 anos é um grande exemplo para a nossa juventude, um grande estímulo para a nossa juventude de que boas ideias e criatividade não têm limites. Você está caminhando muito bem, parabéns a você. Muito obrigado por participar do Roberto Justus. Mike, espero te ver em breve pessoalmente. Walter, é sensacional ver um jovem como esse, que coisa fantástica, né? Que estímulo isso para todos que estavam assistindo esse programa. E o que a gente percebe, né, que todo mundo tenta ser profissional, mas o que a gente sente, para ser um empreendedor de sucesso, você precisa ser um amador também. Você precisa amar o que você faz. Você viu o que ele falou? Eu amo o que eu faço, eu quero continuar fazendo isso o resto da minha vida. Quer dizer, esse amor que complementando o profissionalismo, a ideia, a criatividade. E eu digo a você, Roberto, ninguém é criativo se não amar aquilo que faz. Obrigado pela tua presença, Walter.